Olá gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui do Street Gamer. E hoje, mais um episódio aqui de Street Gamer News, onde eu trago para vocês notícias. E hoje a gente vai falar sobre um tal funcionário da Nintendo que revelou informações sobre o Wii U, 3DS, do novo Zelda e o que a Nintendo apresentará na E3. E ainda, vamos falar um pouco das notícias gerais aí que rodam o nosso dia a dia. Bom, vamos lá começar então falando desse suposto funcionário da Nintendo que divulga uma enxurrada de rumores sobre E3, sobre a Nintendo, né? Primeira delas, vamos falar quem que é esse usuário. Esse usuário surgiu na IGN. Essa notícia saiu na quinta-feira, na Nintendo Blast. Eu tentei fazer um vídeo na sexta, no sábado e no domingo, mas no domingo não tive tempo, então acabei que eu não fiz nenhum desses dias. Um tal de com o apelido de 100, jogador de 100 anos ou 100 years older gamer soltou então vários rumores sobre a Nintendo na E3 e o futuro do Wii e do 3DS, alegando que ele inclusive ajudou na preparação das apresentações da conferência das anteriores. Então, possivelmente, o pessoal da Nintendo Blast falou que ele possivelmente deve ter visto algum xerox, talvez seja aqueles estagiários, e acaba vendo essas coisas e acabou vendo. Ele disse algumas coisas e aí é isso aí que a gente vai dizer. Vamos falar primeiro da E3, né? Na E3 ele confirmou o seguinte: que seriam apresentados de 3 a 5 Nintendo Directs durante a conferência, que durarão entre 30 e 50 minutos cada. Essa informação eu banco para vocês? Não, mas eu já vi rumores que vão ter no mínimo. A Nintendo não apresentará nenhuma apresentação, mas ela fazerá, se eu não me lembro, de 3 a 6 Nintendo Directs já confirmados. Uma para apresentar o Super Smash Bros. Brawl, parece. Que eu vi uns papos aí rolando no fórum mesmo da Nintendo Blast, tudo bem. Outra coisa é que seria incorporado GameCube ao Virtual Console do Wii U. Entre eles, o primeiro jogo que chegaria assim junto era Super Mario Sunshine, que é um clássico aí do GameCube. A apresentação de um grande jogo da Retro Studios. Retro Studios produziu Metroid Prime 1, 2 e 3, Metroid Honor M, Star Fox e também Donkey Kong Country Returns, junto com Mario Kart 7. E a apresentação de um grande jogo da Retro Studios, que seria em primeira pessoa e futurístico. Entre linhas, você sabe que ele tá querendo dizer um jogo. Pra mim, o único jogo que parece isso é Metroid. Talvez Metroid Prime 4, talvez um novo Metroid Wii U, qualquer coisa. Trailers de Super Smash Bros 4 para o Wii U e 3DS. Acho essa a informação mais correta. Lembrando para vocês que nem todas as informações aqui podem ser confirmadas, porque foi apenas um usuário de um fórum da IGN. Mas ele diz também a apresentação do Mario 3D e Wii U, porque ele não tem um nome, possivelmente pode ser um Mario Galaxy 3 ou talvez uma nova franquia, já que a Nintendo não tem costume de manter os seus o número 3 assim. O único jogo assim que ela conseguiu manter foi Super Mario Bros 3. Dificilmente ela coloca 3 nos seus nomes. Thirds, né, apresentarão jogos free to play para o Wii U e 3DS. Se não lembra, a Ubisoft estava desenvolvendo Ghost Recon, que é um jogo de PC, que era tipo um free to play de tiro, mas acabou sendo cancelado. Mas mesmo assim, várias empresas que não sejam da Nintendo estariam fazendo jogos free to play para o Wii U e para o 3DS, o que seria muito legal, porque o Wii U ele ajudaria um pouco nas alavancar um pouco a ideia dela. Mesmo não ter apresentação, a Nintendo teria o maior pavilhão da E3, com muito espaço para os jogadores e jornalistas colocarem as mãos, literalmente nos jogos. O que seria, a Nintendo não vai fazer uma apresentação talvez na E3, talvez ela faça, mas ela não vai, tipo, como posso dizer assim, dar Christian a ideia dela colocar entre aspas assim, né? Eu consigo às vezes falar as coisas. Ela teria o maior pavilhão, então ela terá a maior demonstração dos seus jogos. O tema central da E3, segundo ele, seria a conectividade do 3DS e do Wii U, mesma coisa que acontece com a PSN entre o PS Vita e o PlayStation 3, e agora entre o PlayStation 4 e o PS Vita. Inclusive nas diferentes versões do Super Smash Bros. 4, que teria aquela ideia de
Eu não me lembro se é cross-buy é quando você compra um jogo e ganha o da outra versão. Mas essa ideia de poder jogar no 3DS e no Wii U, disputar um contra o outro. Seriam anunciados jogos que farão uso de 2 gamepads ao mesmo tempo. Gente, 2 gamepads seria, eu acho, o principal jogo, assim, eu tô dando especulação, a minha ideia do que pode ser. Mario Party 10. Eu acho que seriam anunciados Mario Party 10, que é um jogo que normalmente usa a capacidade total do console. Ele normalmente não deixa de usar as versões, tudo que o console. Vocês lembram de Mario Party 8 que usa mesmo o remote? Estariam todas as demos disponíveis durante E3, inclusive do Mario 3D U, né? Que seria todas as demos disponíveis. Todos os jogos que a Nintendo apresentaria, alguns estariam em demos para poder jogar. Entre eles o Mario Kart, que seria do Wii U, Pikmin 3, Otherful 101, o Projeto X, que eu chamo de Projeto X, mas parece ser um novo game, pode ser um Shinobi, e Mario e Luigi Dream Team estariam disponíveis na E3. Notícias sobre o Pokémon seriam limitadas, apenas informações sobre o X e Y e o Ruby U. E no total a Nintendo apresentaria de 20 a 25 jogos. Tá, paramos aí. O que basicamente você acha que pode ser verdade? Talvez o Virtual Console, as apresentações da E3, a apresentação do Wii U, tudo. Coisas que eu acho que basicamente podem ser exatamente assim, um pouco assim, um caô. A ideia do notícias limitadas do Pokémon. Pô, Pokémon, o X e o Y são os grandes jogos da Nintendo pro 3DS. Pode ser. Eu acho que seriam bons. Free to play, boas também, gostei. A Nintendo maior pavilhão, eu não sei dizer. Sei lá, eu acho pouco provável que tenha um maior, mas isso aí eu acho que isso aí não é nada. Eu ainda acho que durante a E3 ela deve falar aqui que esse projeto X. Ela deve falar mais também de, sei lá, do próprio Bayonetta 2. Na verdade, o Bayonetta 2 será falado durante, tá? Eu acho pouco provável. Bayonetta 2, se vocês não sabem, é o jogo da Platinum Games que está sendo exclusivo pro Wii U. O que é para alavancar as vendas ou fazer que o Rayman Legends sair. Bom, parando um pouco, depois a gente vai comentar umas notícias aí que eu arranjei. Mas vamos lá, sobre o futuro do Wii U. Ele também falou sobre o Wii U, coisas que o Wii U pode acontecer com o Wii U, algumas coisas. Entre as principais, periféricos do Wii U estariam em desenvolvimento, sendo acoplados ao Gamepad. Sei lá, não entendi muito bem, mas sei lá, pode ser. Eu acho meio estranho esses periféricos do Wii U. Pra mim, sei lá, uma capinha, sei lá, alguma coisa assim pra mim. Não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso. O novo modelo de console estaria programado para 2014, com maior capacidade de armazenamento, mas sem informações se aceitaria Blu-ray para filmes. Ponto. Vamos dar um pontinho e falar mais um pouco. Novo modelo de console. Então a Nintendo não vai mudar o hardware. Ela vai apenas pôr possivelmente que nem aconteceu com o PlayStation. Ele começou tendo uma versão para 60 GB, 120 GB. Acho que a Nintendo vai pegar ali, vai fazer um com, sei lá, com 120 GB, 250 GB, 500 GB. Ali, eu acho que é isso aí. A ZW é mais para ser uma como assim, uma diversidade. Eu acho pouco provável que isso seja feito, mas não é fora dos padrões, tá? Aumento de capacidade de processamento de um boato que ocorreu aí na internet há um bom tempo e tá ocorrendo aí, seria mentira. Então, a Nintendo não aumentaria a capacidade do processamento do Wii U. A Nintendo estaria trabalhando para colocar mais engines dentro rodando no Wii U. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Nintendo quer trazer third party. O que muitos estão dizendo que a Nintendo está remando contra a maré, ela tá fazendo o contrário. Ela quer fazer motores gráficos. Engines são motores gráficos. Fazer então jogos como Call of Duty ficar no console, propriamente o PS, né, já que o FIFA não sai. Notícia que saiu aí na sexta, FIFA 14 não sai pro Wii U. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais. Estaria trabalhando então para rodar mais motores gráficos. Talvez ela queira que o Bayonetta seja muito bom. E uma das notícias aqui que eu achei bem legal, alguns jogos first party, como o Mario 3D, bateriam de frente com os visuais do PlayStation 4. A Nintendo vai mostrar que o Wii U tem a mesma capacidade
imagem do PlayStation 4. Para quem viu Mario Galaxy ser quase igual a um PlayStation 3, mesmo rodando no Wii U, você sabe que a Nintendo vai fazer esse Mario 3D, que possivelmente eu acho que deve ser Mario Galaxy 3, ser igualzinho a um Killzone, será? A um Little Big Planet 3, que é o jogo que está sendo desenvolvido aí também pro... Eu vi uma notícia que ele está sendo desenvolvido para o PlayStation 4. Aqui começa acho que as 4 próximas coisas podem ser assim revolucionárias para algumas pessoas. A Capcom estaria trabalhando em um remake de um antigo Resident Evil para o Wii U. Qual seria esse? Resident Evil 4 já tinha recebido uma versão em HD. Resident Evil 1 já teve uma versão. Resident Evil 0 talvez podia ser. Eu acredito, como a SEGA deu uma juntada aí com a Nintendo, juntaram-se para fazer jogos. Talvez um Resident Evil Veronica Code X, que é aquele jogo de Dreamcast que acabou saindo, a Capcom exclusivo pro Quest. Também pode ser um Resident Evil, sei lá, um Resident Evil, pode ser até provavelmente um Resident Evil, que Resident Evil, né? Um Resident Evil aí que deve ter saído ou pro PlayStation 2 ou pra alguma coisa assim, que também a Nintendo. Eu acho pouco provável que seja um Resident Evil 1, porque já houve um remake. Remake de um grande Final Fantasy também estaria em desenvolvimento para o console. Aqui é uma notícia que ela tem 2 pontos. Um remake de um grande Final Fantasy estaria em desenvolvimento para o console. Mas será que tal? O Final Fantasy normalmente não sai só para o console, ele normalmente sai para vários. E aí que a gente vai pegar. Se funcionar, se estiver correto, um remake de um grande Final Fantasy. Final Fantasy VII nunca recebeu um remake. Final Fantasy VIII está saindo para os PCs japoneses. Final Fantasy X é um grande jogo também. Pode ser que ele receba uma versão em HD, já que também a própria Square Enix já lançou para o PlayStation 3, né? O Final Fantasy X HD. Então não lembra isso aí, gente. Não pode ser que o Final Fantasy VII receba um grande remake em HD para vários consoles, o que seria muito bom. Mas aí a gente pode engatar uma outra notícia que ele fala durante esse relatório. A série principal Final Fantasy estaria aparecendo no Wii U. Óbvio, eu acho pouco provável que a série Final Fantasy, os próximos Final Fantasy não saia para o Wii U. Acho um próprio tiro no pé da Square não lançar para o Wii U. Por quê? Primeiro que a Square está passando por dificuldades. A Nintendo salvou ela uma vez quando no primeiro Final Fantasy. Agora está na hora dela voltar a ajudar todo mundo aí. E um próximo Star Fox estaria planejado, mais parecido com jogos do Super Nintendo e do Nintendo 64, que é aquele estilo shooter em nave, que é aqueles de tiro em nave, que negócio. E Yoshi U poderia chegar somente no ano que vem. Então, esse ano a gente poderia ter esquecido o Yoshi Epic Arm, acho que é Yoshi Arm, alguma coisa assim, que é bem parecido com Kirby Epic Arm Yoshi. E clássicos do Wii U como Xenoblade Chronicles poderiam ser lançados no eShop. Então, tipo lá, Mario Kart Wii poderiam ser todos jogados pro Wii U no eShop do Wii U. E o que seria bem legal. E o Wii U não receberia um Amazon Crossing, que é aquele joguinho de vida, de simulação de vida. Aí, gente, antes a gente vai falar do Zelda do Wii U, que também ele trouxe algumas ideias aí que eu achei bem interessante. Mas vamos lá, né? Vamos se apegar aos detalhes mais óbvios. O Zelda Wii U teria uma mitologia mais calçada nos personagens de histórias clássicas, sem tantas raças e locais novos como o Skyward Sword, que é o jogo numa linha de tempo do Zelda, o primeiro jogo, onde ele vai surgir o Ganon, onde surge o Zelda. E ele mantém um meio termo entre a abordagem mais adulta e mais infantil, até que demo não corresponderia à realidade. Explicando. Não explicar não, né? Vamos dar para vocês entenderem. Nos comentários deixem todos aquilo que vocês acharem necessário. Eu nunca falo isso, mas óbvio, quando não preciso nem falar, né? Acho que todo mundo saber que pode deixar sua opinião aí nos comentários. Quer fazer uma pergunta pra mim? Pode fazer também, eu não ligo, tá?
Então a gente pode pensar que ele é um meio termo entre a habilidade mais adulta e mais infantil. Então ele não é tão, eu acho que ele não pega tanto, é mais ou menos ali depois talvez do Skyward Sword, que ele está muito, talvez ali um A Link to Past, que é o próprio remake, pode ser esse que ele está falando, o próprio remake. Estaria mais ali da Link to, depois de Link to Past, desculpe o termo, né? A Link to Past, ou e antes mesmo ali do, talvez do Ocarina of Time, talvez, poderia ser assim uma linha de tempo diferente, não, do Twilight Princess, fazendo assim que completasse uma terceira linha de tempo. Eu ainda tenho que fazer um vídeo sobre esse de Zelda, mas é muito complicado explicar. E possuiria alguns elementos de RPG como o antecessor. Tá, futuro do 3DS. Ele também falará 3 tópicos assim, exatamente que mostra que o 3DS tem um grande negócio. Vai sair uma Amazon Crossing pro New Leaf agora no, daqui a pouquinho, eu não sei dizer quando que é a data, porque eu não olhei antes de fazer o vídeo, mas ele deverá receber mais um Amazon Crossing. Depois a Nintendo deve quase que parar com essa ideia. Novo modelo de novos jogos de Picross no 3DS, novos jogos. Picross é aquele de pra mim é aquele joguinho de pontinho, segundo eu pedi uma pesquisa. Pra mim eu acho que a Nintendo pode lançar, como ela lançou Mario Golf, provavelmente Mario e Donkey Kong, alguma coisa lá, minigames, alguma coisa. Pode ser que seja um Mario Paint, que é aquele jogo que surgiu no Super Nintendo, que usava o mouse do Super Nintendo. Também com certeza queriam ser lançado para o Nintendo 64, também acabou sendo cancelado. E o novo modelo de 3DS estaria planejado só para 2015. Então a Nintendo não vai mudar o 3DS. Talvez esse 3DS pode ser um 3DSi, como um 3DSi, né? 3DSi ia ficar feio. E no geral, a gente vai falar algumas coisas assim que basicamente ele falou no geral, sem dizer muitas coisas. Ele dá um motivo da briga da Nintendo com a EA Games, que realmente estaria desgastada entre si devido a uma proposta da EA Games para ser administradora da Nintendo Network. E seu serviço proposto foi acusado pela Big N, pela grande Nintendo, sem muita demora. Atualmente os presidentes não se falam. A EA Games queria administrar a Nintendo Network do mesmo jeito que ela tem a Origin. A Nintendo Network, para você não sabe, é uma possibilidade de tirar aquela ideia do friend code que foi muito criticado no Wii. Tá? Mas a Nintendo não quis essa administração. Talvez eu, por mim, também não deixaria. E a EA Games estaria brigado por causa dessa ideia. Eu ainda acho que não. Acho que a EA Games está brigando, não está brigando. As duas só não acham que o console rodaria o jogo dela, já que ela tem jogos revolucionários. Mesmo assim, os jogos de Guerra nas Estrelas ou Star Wars, para quem melhor você, devem continuar aparecendo nos consoles da Nintendo. Sim, eles devem aparecer por causa da Disney, por iniciativa da Disney. A Disney não quer que fique fora dos consoles da Nintendo. Pela Disney, os jogos vão ficar. Então, a Disney tem os direitos, ela manda para que o jogo vai ficar. Contrariando os diretores da Disney, que é a nova produtora de Star Wars, assim que da EA Games cria. Bom, antes de eu falar o resto aí, vamos só falar um pouco. Tudo isso aqui foi um usuário que se diz parceiro da Nintendo. Isso aqui tudo pode ser realmente mentira, tudo isso aqui pode ser realmente verdade. Algumas coisas aqui podem ser apenas rumores, como algumas coisas podem ser metade do que vai ser, né? Pode ser apenas metade da história. Só que a gente vai correr atrás para descobrir tudo o que a gente necessitar. Bom, vamos continuar. Possibilidade do Goku aparecer no próximo Super Smash Bros. Por intermédio da Namco Bandai, não deve ser descartado. Eu já vi muitos boatos que o Goku ia participar do Super Smash Bros. Que não tem nome ainda, mas University eu acho que também pode ser um nome muito bom. Já que Super Smash Bros 4 não acho legal, até porque a Nintendo não usa número em Super Smash Bros. E seria interminado da Namco Bandai, a Namco Bandai estaria sim disposta a ceder o Goku, né, que a Namco Bandai tem muito jogo de anime, então ela estaria disposta a usar o Goku. Sim, third parties estariam interessados em lançar jogos do Virtual Console com capacidade de multiplayer online.
Então eu estaria disposto então a por Virtual Console, talvez não tanto a dar uma participação, mas porque o Virtual Console é muito legal, tá? Uma nova série poderia ser criada pela Nintendo para fazer uso da tecnologia NFS, que é Near Field Communication, que deve ser a série X, que possivelmente também não deve ser porque é uma série muito mais RPG, tá? O novo F-Zero estaria em desenvolvimento pela Shining Games sem especificar o console, o que já foi suspeitado em alguma época também, que eu me lembro muito bem. O jogo pode ser tanto como o Super Smash Bros. Pro 3DS e pro Wii U, mas eu acho que possivelmente ele deve sair pro Wii U, já que o F-Zero normalmente não sai em portáteis. Só uma ideia minha. Essa notícia, essa próximo tópico que ele vai dizer, também é muito legal, que a Nintendo tentou negociar com a Microsoft o retorno de propriedade de Banjo-Kazooie, mas não conseguiu. Talvez a Microsoft ainda tenha um truque na manga, como o Little Big Planet 3 saiu está em desenvolvimento segundo uma informação, e mesmo assim ainda foi lançado um jogo mais tipo, não é infantil, mas um jogo mais ali de animação, batendo de frente com uma área, pode dizer. A Microsoft talvez queira usar o Banjo para também qualificar uma ideia nova dela, deu uma ideia assim mais louca, mas uma ideia interessante, era querer usar o Banjo-Kazooie como um mascote talvez dela, pra ela tipo não ficar só no Halo. E claro, a SEGA estaria trabalhando nos consoles da Nintendo, não deixaria nenhum título principal sem versão para o Wii U. Isso a gente sabe. Sonic The Last World, jogo aí que basicamente parece ser muito bom pro 3DS também. Bom, aqui segundo a Nintendo Blast, eu não cheguei a ver isso aqui, foram 16 páginas de tópico que foram resumidas. Então eles resumiu, eu peço muito obrigado pela Nintendo Blast. O vídeo não, a ideia aqui, o texto vai estar aqui para vocês verem. E antes de tudo a gente quer falar algumas coisas do que pode realmente ser verdade, tá? Eu acho que possivelmente o aumento de processamento, acho que isso aí está correta. O novo console também, clássicos do Wii U também. O Amazon Crossing, eu acho que poderia ser, tá com cara de ser, tá errado, porque o Amazon Crossing é uma série que vem desde o Nintendo 64, é uma série que basicamente, uma série longa, é um RPG longo, é muito mais parecido. Eu não chego a entender muito bem do texto. Pra mim é um jogo mais de vida, tipo The Siemens, não sei dizer muito bem se é assim. A Year Games fazer jogos para a Nintendo também acho um pouco mais assim, pouco provável. As duas brigaram. Tá bom. Tá bom. Bom, o jogo sim, é um jogo da Nintendo, se chama Amazon Crossing. É um jogo de vida, parece que de cuidar de vida. A Disney ficar com seus jogos, eu acho que também sim. Até muitos jogos só saem para os consoles como 3DS, tudo. Numa nova série criação, eu acho bem legal. A ideia da Nintendo tentar negociar, eu também acho que não seja provável que seja mentira. Eu não tenho certeza. Super Smash Bros, claro, ele tem grandes coisas, mas aí a Games está com uma briguinha aí. Uma briga, né? Uma grande, vamos falar briga, que se eu falar briguinha, às vezes vocês podem ficar um pouquinho tristes. A SEGA revelou não só esse apoio, como versões do Yakuza 1 e 2 HD, que já começaram a reclamar que é pior do que a versão do PlayStation 3, que também é HD. A SEGA estaria disposto a produzir muitos ceguistas, né, que são os caras que gostam da SEGA, recomendariam que a SEGA desse os direitos à Nintendo para produzir um jogo, o Sonic, ser produzido pela própria Nintendo, que eu acho muito legal. A SEGA não deixar um jogo fora, também acho muito legal. A SEGA anunciou que vai ter 3 jogos exclusivos pro Wii U e pro 3DS, assim, né, sendo o primeiro Sonic The Lost Worlds, né, The Lost World, Mario e Sonic nas Olimpíadas de Inverno, e um terceiro que ela não revelou. Bom, gente, aí vem
Aí pode vir especulação, você pode pensar, ah não, vai ser um Sonic Adventure 3, pô, jogaço. Sei lá, uma coisa assim meio parece que parece assim louco, né? Parece uma coisa bem legal. Mas vamos lá, né? A EA Games então diz que o FIFA 14 não sai pro Wii U por causa que não teve vendas boas. Bom, o Wii U não tá num bom começo. Vamos ser sinceros. Só que a versão de Wii U, porque versus baixas do anterior. Primeiro, o 3DS demorou anos para voltar para ser um grande console. Hoje ele é bem legal. Outra que a Nintendo está proibindo os canais do YouTube. Tá, isso daí tem vigésimos vídeos, eu não vou falar um pouco. Só vou falar que a Nintendo não está dando strike, ela só está apenas ajudando na monetização. Tá pegando apenas a monetização conteúdos de terceiros não estragam a tua vida, tá? Mas vamos mudar de assunto, que isso aí já é assunto velho e eu não quero ficar mudando. Como vocês viram, New Super Luigi U sai dia 20 de agosto. Deixa eu só ver se é isso aí mesmo. A DLC é uma das novidades que eu vi, que eu gostei muito. Foi a Nintendo trazer uma DLC. Não, sai dia 20 de junho, desculpa. Ela em mídia física e em mídia digital. Eu nunca tinha visto ninguém pôr em uma mídia digital. Saiu um boato que esse jogo seria um jogo pro 3DS. Esse é o ano do Luigi. E ela sai então dia 20 de junho por $19. E mídia física dia 25 de agosto a $30. Você vai poder jogar, como o Mario não vai participar dela, você vai poder jogar com o Nabbit, que é aquele, pra quem viu, né, uma série ou que tem o jogo, sabe que o jogo nossa, sabe que ele é o vilão, mas ele vai poder ser jogável até em 4 players. A Nintendo não divulgou o modo online, então talvez seja que nem o negócio. Outra coisa que também podemos dizer é que a Ubisoft continuará ao lado do Wii U. Muito legal essa expectativa do própria Ubisoft, dizendo que foi o que eu acabei de dizer para você. Ela disse que o console demora para se instalar tudo. O próprio PlayStation 4 pode ser que ele não vá tão certo. Aí vem o disputa. A última vez que a EA Games não patrocinou um console foi o Dreamcast, que acabou perdendo. Eu não acho que a Nintendo, aquilo é uma situação errada, tá? São coisas totalmente diferentes. Eu acho muito legal a gente ficar assim, nossa, a Nintendo tá ruim, a Nintendo vai falir. Eu não acho que a Nintendo fale. Primeiro que o Wii teve boas vendas. O Wii, se eu não me lembro, ele ainda é o console mais bem vendido da sétima geração ou da oitava, será que é a versão? Ele é o console mais vendido da geração dele. Pra vocês imaginarem, ele teve uma venda astronômica, tá? O Watch Dogs vai sair. O Assassin's Creed, ela confirmou que todos esses sairão. Ainda que ela tem jogos para lançar muito legais e tudo. Eu ainda acho que ainda dizem que está em desenvolvimento, né, o conhecido ZombiU, né? Mas é bem legal, tá? Bom, gente, caso você gostou do vídeo aí, deixa um like, um favorito. Espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho aí legalzinho. Mas, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!